Olá pessoal, vamos iniciar agora a nossa terceira aula de meteorologia com a unidade número 4, tá? Iniciando aí nossa apresentação dos fenômenos que acontecem na atmosfera, através aí, iniciando pelo calor, ok? Então o que seria calor? Tá? Calor é uma energia originada pelo movimento molecular de um corpo, né? Ou seja, quanto mais agitados estão os átomos daquele corpo, maior é a energia que ele desprende, ou seja, essa energia em forma de calor, ok? Essa energia, ela pode ser transmitida de um corpo a outro quando existe uma diferença de temperatura, ou seja, se eu tenho um material onde as moléculas estão mais agitadas, ou seja, eu tenho um material mais quente, né, e um material mais frio, onde as moléculas estão menos agitadas, aquele contato ali pode transmitir, né, o calor de um corpo a outro, né? E a temperatura, tá, vai ser o quê? A medida desse grau de agitação, ou seja, o quanto agitado está aquele corpo, né? Ou seja, o quão quente ele está, né? Então, calor é a energia e temperatura é a medição daquela energia. A propagação do calor, ela pode se realizar de 4 formas, tá? A primeira delas é a radiação, que é aquela propagação do calor, onde a gente tem um exemplo, né? O Sol se propagando aí o calor para a Terra. Ou seja, não existe contato, né, entre o emissor e o receptor. Se não tem contato, é através da radiação, tá? O segundo tipo de propagação seria a convecção, tá? A convecção é quando eu tenho correntes ascendentes e descendentes, tá? Então, é uma propagação, digamos assim, vertical do calor, tá? É aquela que quando a gente coloca uma panela para ferver água, né? A água está mais próximo do fogo, né? Abaixo ela vai esquentar, vai subir, né? E a água que está em cima, que está mais fria, vai descer. Essa água fria vai esquentar novamente e subir e assim por diante. Ocorre a convecção, ou seja, correntes ascendentes e descendentes que vão propagando o calor até que toda a água ela está na mesma temperatura, né? A advecção é muito parecida com a convecção, só que acontece de forma horizontal, né? Então eu tenho através dos ventos, né, uma propagação horizontal daquela temperatura, né? E por fim, quando existe efetivamente o contato de uma superfície mais quente com uma superfície mais fria, né, um choque, um contato físico, né, eu tenho a condução do calor. Sobre o efeito estufa, né? Ele está diretamente relacionado com o calor, tá? O efeito estufa é um efeito que acontece na superfície do globo, tá? Onde ele absorve a radiação infravermelha através dos gases que existem na atmosfera, tá? Principalmente através do vapor d'água, né? Então, o vapor d'água é aquilo que mais retém o calor, né? Como a gente tem muito vapor d'água nas camadas inferiores da atmosfera, né, ali é onde acontece mais aí o aquecimento através do efeito estufa, que é importantíssimo aí para a nossa vida, né? Não teríamos aí uma retenção de calor, não teríamos a possibilidade de sobreviver aqui sem o nosso efeito estufa, tá? Sobre a quinta unidade, a água. Né, também um fenômeno bastante importante aqui na nossa superfície, que é aquele fenômeno que vai nos proporcionar chuvas, né, umidade, tá? Então a água na atmosfera, ela pode estar em 3 estados físicos, ok? Temos aí o estado sólido, o estado gasoso e o estado líquido, né? Temos água na atmosfera em todos esses 3 estados, né, a todo momento. E a água, ela vai sempre estar se reciclando, vai se transformar de um estado para o outro. Cada um desses estados vai proporcionar para a gente aí um tipo de fenômeno, né? Então, quando estudarmos as nuvens, nós vamos ver que existem nuvens que têm água em estado sólido e água em estado líquido, né? E como é que funciona, né? Como é que a gente tem, por que a gente tem, né, nuvens de todos esses estados? Justamente porque, dependendo da altura e temperatura, a água ela vai mudar de estado, né? Então, temos várias mudanças, por exemplo, a fusão, né, que é estado
sólido para o estado líquido, né? Temos a vaporização, né? Temos a condensação, né? E a sublimação, quando nós temos aí uma mudança direta do estado gasoso para o estado sólido e vice-versa, né? Então, essas mudanças acontecem, tá? Aqui nós temos um exemplo do ciclo hidrológico. O que seria o ciclo hidrológico, né? É justamente essas mudanças, né, do estado físico da água que são naturalmente geradas através do aquecimento dos oceanos, né? Quando a gente tem aquecimento dos oceanos, a gente tem uma evaporação, depois, através da precipitação, essa água volta para a Terra e assim ela vai se reciclando, né? É natural, isso está acontecendo a todo momento. Sobre o ponto de orvalho, é importante a gente estudar, né, o ponto de orvalho, porque ele está diretamente relacionado aí com vários aspectos da meteorologia, né? Então, o ponto de orvalho é a temperatura na qual o vapor da água, lembra que eu falei que a água na atmosfera ela está presente, né, no conjunto do ar, né? Então, o ar é formado pelos gases, pelo vapor d'água e pelas partículas, né? Então, aquele ar onde tem o vapor d'água junto, né, ele vai passar para o estado líquido dependendo da temperatura que tiver, né? Então, se eu tiver uma temperatura que faça com que aquela água vire líquido, né, eu vou ter ali aquela temperatura vai ser a temperatura de ponto de orvalho, né? E isso vai propiciar a formação de gelo. A partir do momento que eu tenho uma água em estado líquido, né, se eu baixar mais a temperatura aí, eu vou ter uma formação de gelo, né? Então, outro dado importante para mim na meteorologia vai ser a saturação de ar, tá? Então, se eu tenho 0% de vapor d'água no meu ar, eu digo que eu tenho um ar seco, né? Conforme a umidade vai aumentando, eu vou chamar de ar úmido, tá? E vai chegar ao ar saturado quando eu tiver 4% de vapor d'água, que é o máximo, né? A gente não consegue ter no ar, né, mais de 4% de vapor d'água. Por quê? A partir de 4%, aquele vapor já vai se transformar, né, no estado líquido. Ok? Sexta unidade agora sobre o vento, né? O vento é bastante importante também para a gente na aviação, tá? O que é a definição de vento? Tá? É simples. Vento é o ar em movimento e esse movimento ele sempre é realizado da maior pressão para a menor pressão, tá? Então, onde eu tenho uma pressão mais elevada, ela vai expulsar o ar daquele local e vai em direção aonde a pressão é menor, tá? Então, a unidade de pressão padrão aí utilizada, né, na aviação é o hectopascal. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de um local onde eu estou a 1012 hectopascal, tá? O vento vai se direcionar até um local onde a pressão é menor, ou seja, 1008 hectopascal. Isso aí a gente chama de vento, né? Quando a gente tem um deslocamento horizontal, né, do ar, tá? Se eu tenho um deslocamento vertical, né, ou seja, a minha pressão em altitude é menor, eu tenho uma corrente, né? Então, o ar deslocando verticalmente eu chamo de corrente, ok? Lembrando que o vento de superfície é considerado quando eu tenho até 100 metros, né? Vento de altitude vai a partir aí dos 100 metros, ok? O vento, né, ele tem algumas forças que atuam sobre ele, tá? Então, uma delas a gente acabou de ver, que é o gradiente de pressão, ou seja, se eu tenho uma pressão maior, o vento ele vai em direção à pressão menor, tá? Isso chama-se gradiente de pressão, tá? Força de Coriolis é um evento, né, uma força que atua sobre o vento que está relacionada com a rotação da Terra, tá? O vento ele não está grudado na superfície terrestre, né? Então, a partir do momento que ele começa a se deslocar, tá, a Terra ela está girando também embaixo dele, né? Então, dá uma impressão, né? A impressão para um observador que está na Terra é que o vento ele está se deslocando em curva, tá? Mesmo, né, sabendo que ele está se deslocando em linha reta. Porém, como a Terra está girando abaixo dele, né, a impressão é de que existe uma curva, né? Esse é o evento da força de Coriolis, tá? Ocasionado aí através da rotação da Terra, né? Um exemplo aí é a figura que eu coloquei para vocês ali na lateral, né? Então, uma trajetória reta é percebida como uma trajetória curva para quem está em movimento,
né? Ou seja, a gente que está na superfície da Terra aqui, nós estamos em movimento, né? A Terra não para de girar, tá? E é importante saber que a força de Coriolis, ela tem um sentido diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul, né? Então, no hemisfério norte, a força de Coriolis, ela tem um sentido anti-horário, tá? Isso aí é um dos motivos, né, pelo qual os ciclones, né, no hemisfério norte, eles têm um sentido aí anti-horário, e no hemisfério sul o sentido é diferente, ok? Temos também a força de atrito, que ela é bastante significativa no vento, sobre o vento, né? Porque ao passar sobre um determinado relevo, né, o vento ele vai sofrer um turbilhonamento, né? Então ele vai sofrer um impacto no relevo. O relevo, o que eu falo, né? Por exemplo, uma colina, uma montanha, né? Uma própria construção, né? Um prédio, alguma coisa, ele vai bater naquele local e atrás, né, ele vai causar um turbilhonamento da mesma forma como acontece no aerofólio, né, quando ele corta o vento, tá? Então esse turbilhonamento, ele causa uma força de atrito que dificulta a passagem do vento, né? E ao mesmo tempo temos aí também a força centrífuga, tá? Que devido à rotação da Terra também ela exerce um valor aí sobre o vento, tá? Para a aviação, né, o mais significativo que a gente precisa saber, né, é sobre direção e velocidade do vento, né? Então, como é que a gente identifica direção e velocidade do vento? Da mesma forma como a gente identifica a proa de uma aeronave, né, através de graus de azimuth. Então, é importante que a gente saiba a direção e a intensidade, e ela é dada através de 5 dígitos, né? Você tem 3 dígitos iniciais ali que vão dizer qual que é a direção, né, do vento, e os 2 últimos dígitos vão me dar a velocidade, né? Então aqui um exemplo que eu coloquei aqui nessa seta, né, 090, ou seja, sempre a direção é da onde o vento vem. Então se o vento é 090, quer dizer que ele está vindo de leste para oeste, ok? E os 2 últimos dígitos são a velocidade, em nós, né? Então, 090 graus com 10 nós, ok? Aqui um outro exemplo, né? Um vento vindo dessa direção seria um vento de 300 com 15 nós. Lembrando que, para efeito da meteorologia, né, consideramos essas direções todas como graus verdadeiro, né? E durante a navegação, né, uma aeronave navegando, ela vai receber sempre as orientações de proa, né, de direção do vento, através de rumos, né, e proas magnéticas. Aqui temos alguns instrumentos, né, que servem para a medição do vento, tá? Tanto a direção quanto a intensidade, né? Então são os anemômetros, tá? Que são usados para medir simultaneamente a direção e a velocidade do vento, ok? O vento ele tem algumas características, tá? Então, quando o vento está constante, né, é um exemplo que eu dei no slide anterior, ou seja, um vento de 090 com 10 nós, é um vento constante, tá? Quando eu tenho um vento variando a direção, eu não vou colocar a direção, eu vou inserir a sigla VRB, ou seja, ele está vindo de várias direções, né, uma direção a cada momento, não é possível distinguir qual é a direção que ele vem. Geralmente isso acontece em locais onde ocorre o turbilhonamento do ar, né? Então, atrás de montanhas, alguma coisa assim, né? Você não tem uma direção específica do vento, tá? Quando a gente tem uma variação na intensidade do vento, é o chamado vento de rajada, tá? E o vento de rajada, ele vai acontecer quando houver uma variação maior do que 10 nós da velocidade média do vento, né? Ou seja, se eu tenho um vento que está atingindo um determinado local com 10 nós e de repente ele passa para 20, eu posso dizer que temos um vento de rajada, tá? Se de 20 ele passa para 25, então não considera rajada, tá? Ele tem que ser acima, superior aí a 10 nós de velocidade média, ok? E existe uma importância muito grande do vento na aviação, tá? Eu falei já um pouquinho nas primeiras aulas ali, mas com relação à fase do voo, tá? Então, nas fases de decolagem e pouso, né, é muito importante que a gente ataque o vento, né, pela proa, tá? Por quê? Porque nas fases de decolagem e pouso eu quero uma velocidade em relação ao solo menor, tá? Então, um vento de proa vai me ajudar nisso daí, né? Eu vou ter uma velocidade aerodinâmica alta, porém uma velocidade em relação ao solo menor.
isso vai permitir com que a aeronave pouse com uma pista menor, né, decole com uma pista menor. Então, isso é bastante importante nas fases de decolagem e pouso. Já na fase de cruzeiro, tá, é mais eficiente que a aeronave ela tenha um vento de cauda, porque aquele vento vai acabar ajudando a aeronave a chegar mais rápido no seu destino. Ela vai ter uma velocidade em relação ao solo maior, tá? Isso é importante porque vai gerar economia de combustível e vai gerar também economia de tempo, né? A aeronave vai chegar mais rápido no seu destino, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Encerramos aí a nossa terceira aula de meteorologia.